Agora, os israelitas não tinham uma atitude muito boa. Então vamos falar por um minuto sobre algumas das mentalidades e atitudes erradas que eles tiveram. A primeira que quero falar é sobre a que temos falado. O meu futuro é baseado no meu passado e no meu presente. Essa é uma mentalidade errada. O meu futuro é baseado no meu passado e no meu presente. Pessoas que não conseguem enxergar além de onde estão agora. Você precisa ser capaz de ver com os olhos da fé. Você precisa ver em seu coração as coisas que ainda não consegue ver com seus olhos naturais. E você não consegue vê-las em suas circunstâncias, mas as vê em seu coração. A Bíblia diz que Jesus não decidiu pela visão de seus olhos, nem a audição dos seus ouvidos. Isaías 11:3. Ele não tomou decisões baseadas no que viu e ouviu, tomou decisões baseadas nas promessas de Deus e no que estava em seu coração. A mentalidade certa diz: vou olhar para frente, porque algo de bom vai acontecer comigo. A mentalidade errada diz: nada nunca vai mudar, tudo vai continuar sendo do jeito que sempre foi. Mas você pode mudar essa mentalidade errada hoje. Você não precisa esperar por você pode pensar no que você quer pensar. Você não tem que pensar tudo o que vem à sua cabeça. E é por isso que temos este livro para nos falar o que é certo e o que é errado. E então, da próxima vez que você tiver um pensamento dizendo é tarde demais para você, bem, adivinha, você não vai encontrar isso neste livro. Ou da próxima vez que você tiver o pensamento, você não é bom? Você é apenas uma grande bagunça, você nunca faz nada certo. Bem, adivinha, isso é mentira. Porque a Bíblia diz que você é precioso, você é especial, você foi criado à sua imagem e Ele tem um bom plano para você. Vamos? O diabo vem e diz, você nunca vai ter nada. Toda vez que ganha R$1, algo acontece para gastá-lo. Você nunca vai ter a sua casa própria, nunca vai ter um carro novo, nunca vai ter nada. Aí você diz, isso é mentira? Porque a Bíblia diz que Deus se deleita com a minha prosperidade. Amém? E você tem que começar a pensar e falar a coisa certa antes que a coisa certa aconteça com você. Preciso dizer isso várias vezes. Você precisa começar a pensar e falar a coisa certa antes que a coisa certa aconteça com você. Mais uma vez. Você tem que estar disposto a falar e pensar a coisa certa antes que a coisa certa comece a acontecer com você. Você está chamando à existência as coisas que ainda não existem. Romanos 4,17 diz que nós servimos um Deus que chama à existência as coisas que não existem ainda. Acho que se Deus pode fazer isso, tudo bem se fizermos. Sabe, eu amo o que Davi disse no Salmo 27. O que teria acontecido comigo se eu não acreditasse que eu veria a bondade do Senhor na terra dos vivos? Fico feliz por ele não ter dito, o que seria de mim se eu não acreditasse que eu veria as coisas boas quando eu fosse para o céu? Vamos ver coisas boas quando formos para o céu, mas de acordo com esta escritura, não temos que esperar até chegar lá. Ele disse, eu creio que verei coisas boas na terra dos viventes. Eu verei coisas boas enquanto eu estou viva. Vou ver meus filhos terem uma vida boa enquanto posso vê-los desfrutar disso. Eu vou ler 3 grupos de escrituras, coisas que os israelitas disseram. E era sempre o que faziam quando as coisas ficavam um pouco difíceis. É por isso que digo que precisamos ser um pouco mais fortes. Precisamos estar prontos para algumas coisas difíceis e não desmoronar toda vez que as coisas não derem certo, do jeito que queremos que aconteçam. Eu ouvi alguém falar outro dia que hoje se um adolescente é insultado por outra pessoa na escola, eles acham que é bullying. Agora, sabe, existe um bullying genuíno que está acontecendo e isso é errado, mas
Se toda vez que alguém fere seus sentimentos... Quero dizer, havia pessoas na escola que não gostavam de mim, elas falavam de mim. E eu sobrevivi. Vamos lá. E entenda, eu não estou negando essas coisas que acontecem, mas é quase como se muitas pessoas hoje estão no cantinho delas o tempo todo, constantemente murmurando sobre o que elas merecem, o que elas deveriam ter e... Quer saber, a questão é a seguinte, nós merecemos morrer e ir para o inferno, não merecemos nada, exceto pela graça e misericórdia de Deus. Eu acho que eu sou da velha guarda, sabe? E eu acho que quando você diz que você está meio... Sim, envelhecendo, mas... Sabe, eu vim de uma cultura onde você trabalhava duro pelo que tinha. Quero dizer, eu me lembro que trabalhávamos um ano antes de termos uma semana de férias e talvez 2 ou 3 anos antes de você ter 2 semanas de férias. Mas agora as pessoas querem 3 semanas de férias no dia em que são contratadas, mais uma semana de licença médica e folga quando tem o bebê, folga para isso e para aquilo outro, sabe? Agora veja, ninguém consegue gerir um negócio se tudo for desse jeito. Alguns aqui não gostaram disso, não é? Veja, é com isso que temos que ter cuidado como crentes, que não sejamos sugados para esta cultura de achar que nós merecemos tudo e que tudo deve ser dado de mão beijada e sabe, bem, que o governo precisa fazer isso por mim, o governo tem que fazer aquilo por mim. Posso te contar um segredo? Para que o governo te dê qualquer coisa, ele tem que tirar de uma outra pessoa. Ele não tem nenhum dinheiro dele, ele tem o seu e o meu. Amém? Eu assisti uma pregação outro dia de uma garota que teve um derrame, está numa cadeira de roda, ela continua ministrando, ela é uma moça linda, sabe? Um lado do seu rosto ainda está paralisado e ela deu uma palavra chamada boa vida difícil. Ela disse, as pessoas não, ou é bom ou é difícil. Elas não acham que pode ser difícil e bom. Mas eu tenho uma vida difícil, mas é uma vida boa. Veja, ela está ajudando as pessoas, mas é tudo por causa da sua mentalidade, da sua atitude. Estão me ouvindo? Muitas pessoas pensam que a vida é difícil para elas. Eu não posso ajudar ninguém, eu tenho meus próprios problemas, mas é exatamente aí que você deveria estar ajudando alguém, quando você tem seus próprios problemas. Eu acho que é em Eclesiastes que diz, se você esperar que todas as condições sejam favoráveis, você não vai semear. E é verdade. Nós sempre aumentaremos a nossa oferta quando nós vamos. Sabe, eu amo quando as pessoas dizem, bem, Joyce, eu vou te contar, se eu tivesse $1 milhão eu daria a você. Não, você não daria. Se você não me dá 2 dos 5 que você tem, então você não vai. Nós sempre deixamos para mais tarde, outra hora. E sabe o que estamos esperando? Estamos esperando por um tempo em que teremos tanta abundância que poderemos dar sem perdê-la. Bem, Deus quer que façamos as coisas como sacrifício. Sabe, eu sempre preguei a palavra de Deus durante anos antes de ganhar dinheiro para isso. Eu larguei um trabalho de tempo integral para fazer o que estou fazendo. Eu ganhava mais do que o Dave naquela época e eu tinha todas as contas pagas em dia e eu estava na gerência de uma empresa e Deus me chamou para pregar a palavra. Eu não conhecia a palavra, eu tive que estudar.
Então eu senti que Deus queria que eu largasse meu emprego. E quando eu saí, todo mês nós precisávamos de um milagre para pagar as contas. Faltavam $40 todo mês para poder pagar as contas. E certamente eu pensei, porque eu fiz este grande sacrifício, que algo incrível ia acontecer nas finanças, sabe? Certamente, sabe, algo ia acontecer. Quero dizer, um parente que eu não sabia que tinha, morreria e me deixaria um monte de dinheiro, ou algo incrível ia acontecer. Quer saber? Por 6 anos eu fiz compras em bazar, sabe? Vamos lá? Eu sei fazer hambúrgueres de 1000 maneiras diferentes, sabe, gente? E, oh meu Deus, eu ansiava pelo dia em que eu pudesse comprar o melhor corte de bife ou ir ao supermercado sem ter que ficar calculando e somando para ter certeza de que eu não passaria vergonha no caixa. Amém? Eu só queria poder ir ao supermercado, pôr o que quisesse na minha cesta e pagar por isto sem me preocupar com nada. Eu não entendia que Deus estava me preparando para a guerra. Porque quando eu realmente entrei no ministério, não apenas fazendo um estudo bíblico em casa, mas no ministério público real, então veio com um novo nível, um novo diabo. Amém? E você tem que estar pronto para isso? Vamos, flexione esses músculos espirituais e diga: eu posso fazer o que for preciso fazer, através de Cristo, que é a minha força. E claro, eu espero que a minha vida seja boa, doce, fácil, mas se não for, servirei a Deus do mesmo jeito. E eu vou fazer o que eu deveria fazer, não importa como seja. Então, a atitude dos israelitas. Eu não estou fazendo muito progresso nas coisas, sabe? Número 14:2. E todo o povo de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Toda a congregação lhes disse: melhor seria ter morrido na terra do Egito do que morrermos neste deserto. Eu quero que você note quantas vezes eles falaram algo assim. A gente poderia morrer. Era melhor a gente ter morrido. Para ter todos esses problemas, era melhor se eu tivesse morrido. Porque o Senhor está nos levando para esta terra para cair pela espada. Nossas mulheres e nossos filhos se tornarão uma presa. Não seria melhor para nós voltarmos para o Egito? Assim que as coisas ficaram difíceis, eles queriam voltar para o Egito. Quantas pessoas aceitam a Cristo? Ou pelo menos fingem que aceitaram, porque acham que Ele vai resolver todos os seus problemas. E quando a vida fica um pouco difícil, voltam para o mesmo tipo de vida que tinham antes. Não é isso que você deve fazer. Você precisa se manter firme até que você saia desse lugar escuro para a luz e para a vitória. Então eles disseram uns aos outros: vamos escolher um líder e voltar para o Egito. Números 20, versos 3 e 4. E o povo brigou com Moisés e disse: bem, queríamos ter perecido quando nossos irmãos pereceram diante do Senhor. Por que você trouxe a Assembleia do Senhor para esse deserto, para que morramos aqui, nós e nosso rebanho? Você pode imaginar passar 40 anos guiando 6 milhões de pessoas com esse tipo de atitude? E você acha que tem problemas com seu adolescente? Vamos, quantos aqui tem um adolescente que você acha que vai te deixar louco? Bem, eu vou te falar, quando eu comecei o ministério, eu tinha 3 adolescentes e um bebê. Sim. Agora, aquele bebezinho que eu carregava no colo onde quer que eu fosse, é o CEO de todos os nossos ministérios na América. E sabe, ele quase me enlouqueceu. Números 21, 4 e 5. Do Monte Hor eles partiram pelo caminho do mar para dar a volta na terra de Edom, e o povo ficou impaciente. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que você nos tirou do Egito para morrer no deserto? Porque não há comida nem água, e nós odiamos este desprezível maná. Esta comida que nós recebemos do céu todos os dias. Nós odiamos este milagre e queremos novos milagres. Nós nos cansamos desses milagres. Me lembro de perguntar ao Senhor uma vez:
Bem, eu não entendo porque você não faz as coisas que costumava fazer quando eu comecei a caminhar com você. Sabe, tantas coisas incríveis aconteciam. Quero dizer, se eu precisasse ouvir de Deus, era só pegar a minha Bíblia e... E então eu recebi as respostas mais incríveis. Até o Dave ficava impressionado de vez em quando. Mas isso não dura para sempre. O que acontece quando você diz: oh Deus, eu preciso que você me mostre o que é de errado. Ai de você, pecador perverso. Espera. Deixa eu abrir uma outra página. Vamos, quantos de vocês fazem isso? Você... Vamos, agora eu quero te perguntar o que você vê. O que é que você vê para a sua vida? Você está vendo coisas boas? Você pode fechar os olhos e ver coisas boas. Quando se deita à noite, pode fechar os olhos e usar a sua imaginação santa para se enxergar tendo aquela promoção no trabalho, ou aquele emprego melhor, ou os seus adolescentes aceitando a Cristo, ou seja lá o que você precise. Sabe, Abraão, ele tinha um problema com o seu sobrinho Ló. E ambos se tornaram tão prósperos que não havia grama suficiente para todo o gado. E então, isso está em Gênesis 13. Abraão era um homem muito piedoso e sabia dos perigos da contenda. Então ele foi até Ló e disse: eu não quero que haja contendas entre nós. Você escolhe qualquer parte do vale que você quiser e eu ficarei com o que sobrar. Agora, quantas pessoas fariam isso? Porque, na verdade, ele nem precisava levar Ló com ele. Quando Deus o mandou ir, e ele incluiu o sobrinho, por misericórdia. E agora estavam brigando, ele diz: eu não quero brigar com você, pegue o que quiser e o que sobrar eu fico para mim. E então, Ló pegou a melhor parte do Vale do Jordão e Abraão ficou com o que sobrou. Mas eu quero mostrar o que Deus disse a Abraão em Gênesis 13, do 14 ao 17. Então o Senhor disse a Abraão, depois que seu sobrinho Ló se separou dele: levante seus olhos e olhe do lugar onde está, norte, sul, leste e oeste, e toda a terra que você vê, eu vou dar a você. Ele não estava preocupado com o que tinha perdido. Deus disse: até onde você pode ver? Ele não estava chateado e esmorecido porque Ló tinha pego a melhor parte. Ele sabia que se ele se comportasse da maneira como Deus queria que ele se comportasse, não importava o que alguém tirasse dele, Deus sempre lhe devolveria muito mais. Eu quero ter certeza que você entendeu o que eu disse, porque muitos estão aqui com o coração amargurado. Você está bravo porque não conseguiu o que achava que merecia, ou alguém te maltratou, ou seu chefe não te tratou bem, seus amigos não te trataram bem, ou a pessoa com quem é casado não te tratou bem, e você está todo amarrado em laços e a sua alma está como um deserto. Mas hoje você pode ter uma nova atitude. Hoje você pode dizer: não importa aquilo que tiraram de mim, Deus vai me restituir com muito mais do que aquilo que eu perdi. Vamos lá. E então Deus vai te perguntar: o que você pode ver? Tudo aquilo que você vê, eu darei a você. Pois está escrito, 1 Coríntios 2:9, como está escrito: pois nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais o coração do homem imaginou que Deus preparou para aqueles que amam a Ele. Amém?
E só mais uma última escritura, 1 Coríntios 2:9. Quero dizer, Efésios 2:10. Eu amo isso. Nós fomos criados para as boas obras de uma vida boa, a qual Deus preparou antes dos tempos. Está escrito porque somos feitura de Deus, sua própria obra, recriada em Cristo Jesus, nascidos de novo, para que possamos fazer essas boas obras que Deus predestinou e planejou antes dos tempos para nós, tomando os caminhos que Ele preparou para que andássemos neles, vivendo a vida boa que Ele prearranjou e preparou para vivermos. Então, deixe-me falar que não importa o que você teve ou o que você tem agora, Deus já preparou e prearranjou uma vida boa para você e estabeleceu um caminho, mas não sei se você notou ou não, nós devemos andar nele. Deus deixou tudo pronto, mas temos que fazer a caminhada. Ele segura a nossa mão e nós caminhamos, e às vezes você tem que andar em lugares difíceis, às vezes tem que passar por alguns maus tratos, tem que passar por injustiças. E quanto mais dói, quanto mais você brada, Deus é bom. E eu acredito que algo de bom vai acontecer comigo na minha vida. Vamos lá, louvem a Deus. Agora, os israelitas não tinham uma atitude muito boa. Então, vamos falar por um minuto sobre algumas das mentalidades e atitudes erradas que eles tiveram. A primeira que quero falar é sobre a que temos falado. O meu futuro é baseado no meu passado e no meu presente. Essa é uma mentalidade errada. O meu futuro é baseado no meu passado e no meu presente. Pessoas que não conseguem enxergar além de onde estão agora. Você precisa ser capaz de ver com os olhos da fé. Você precisa ver em seu coração as coisas que ainda não consegue ver com seus olhos naturais. E você não consegue vê-las em suas circunstâncias, mas as vê em seu coração. A Bíblia diz que Jesus não decidiu pela visão de seus olhos, nem a audição dos seus ouvidos. Isaías 11:3.
Ele não tomou decisões baseadas no que viu e ouviu, tomou decisões baseadas nas promessas de Deus e no que estava em seu coração. Anh ta cố gắng cho em được mọi thứ, cố gắng ướp ắt những lời nhớ. Em không quên anh sao đôi mắt em sầu. Vì giờ anh đã quên rồi, em đã quên rồi. Dòng tin nhắn anh quên rồi, em đã quên rồi. Mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương. Đưa em mang cho anh bao ước tiền ở gần đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng. Giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em. Nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Đôi gà mà im trong cơn gió hay qua. Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi. Em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể dừng lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy ôm trong đời mình, em chẳng cần giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng, giờ em đi theo ai cũng bằng bang. Ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, dấu trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh thêm một số nơi trái tim, để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình minh lại cho anh những quên ô. Mưa rơi xuống làm
come when I stand there. Wanna be like all these people, but my mind's going deeper. And I'm a finger, I walk around, and every time try to find